Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos começar aqui a nossa programação da semana, trazendo aqui debates, conversas, discussões acerca aí, né, tanto aí no mundo da política, mas também, né, na questão da cultura ou falar das duas coisas juntos, né? Aproveitar, né, que, né, então, né, falar aqui de cultura, falar de música e aproveitar, né, que né, essas duas últimas semanas tiveram festivais muito legais que eu presenciei, né? O Monsters of Rock e o Summer Breeze. Então vamos falar um pouco aqui de heavy metal, né? Mais heavy metal com política. E para falar desse tema, eu convidei aqui o Willis James Faria Silva, né? Para conversar sobre esse tema. Então, Willis, pode se apresentar aí, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como no negócio é no YouTube, né? Então ninguém sabe que horário a galera tá ouvindo. Eu sou Ulisses, eu sou natural de Rio Branco, no Acre. Sou professor aqui na Universidade Federal do Acre desde 2009 na área de História Contemporânea e fiz o meu doutoramento já acho que 10 anos atrás na USP, onde eu trabalhei sobre o heavy metal no Brasil, né? E faço, bom, isso virou livro, né? Que é esse livro aqui, foi editado depois, e eu faço uma análise, né, sobre o surgimento do heavy metal no mundo, a sua vinda aqui no Brasil, e faço uma relação com a política da época. E, bom, em suma é isso. E trabalho, né, nessa área de pesquisa. Então, tenho artigos relacionando algumas letras de thrash metal com política, tenho também artigos falando sobre MPB, onde faço comparação de obras entre Caetano e Belchior. Então, assim, minha área de estudo é a história contemporânea, a conjuntura internacional e, no meio disso tudo, a música, a cultura, né? Como é que isso se insere. Bom, em linhas gerais é isso e depois a gente vai tocando aí a partir das perguntas, né? Maravilha, então, Ulisses, vamos aí então para a primeira pergunta, né? E fazer aquela pergunta bastante ampla, né? Como que surgiu o heavy metal e esse movimento em torno desse estilo de música? Bom, antes, para corrigir minha má educação inicial, eu queria agradecer aí o Guilherme, né? E o programa, o canal, né? Por fazer esse convite, o canal Mesa de Debates. Bom, o heavy metal ele surge como um dos derivados, né, do rock, principalmente a partir dos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70, que ele vai começando a tomar uma forma mesmo, e surgido na Inglaterra, né, no Reino Unido, onde você tem algumas ações paralelas que são curiosas. Né? Primeiro, a ascensão de um discurso neoliberal muito forte, e logo na sequência disso você tem a eleição da Margaret Thatcher, que é junto com Ronald Reagan nos Estados Unidos, né? Mas a Margaret Thatcher é a primeira, o primeiro projeto político de implementação do neoliberalismo num dos países centrais. Né? Lembremos que o primeiro país a adotar a política neoliberal, ou essa política econômica, né, a ter como laboratório, foi o Chile, da ditadura do Pinochet. Né? Inclusive, ajudado pelo ex-ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, né? Que trabalhou no Chile do Pinochet, implementando essa política de privatização, etc. E quando a Margaret Thatcher assume o poder na Inglaterra, esse discurso começa a ser aplicado dentro de um país central. Né? E você começa a ter o desmonte do estado de bem-estar social na Inglaterra. Né? Toda aquela política keynesiana dos anos 50, do pós-guerra, de pleno emprego, de salário razoável, distribuição de renda, estruturação de uma educação e de uma saúde públicas de qualidade, né? No caso da Inglaterra, especificamente, o NHS, né? National Health Care, que é o orgulho deles, que é o SUS deles. O nosso, inclusive, tem
tem inspiração no deles, né? Dessa implementação. Então, todo esse discurso começa toda essa política começa a ser colocada por terra e começa a ser desmontada. Obviamente, você não tem um desmonte logo na entrada, ou esse desmonte não começa quando a Thatcher assume, porque lembremos que a crise começa um pouco antes, na crise do petróleo. E é nesse meio que você tem uma influência direta também na cultura, uma influência direta também na cultura pop, né, na música. E aí um aspecto que é importante a gente colocar é que toda música, toda arte, toda expressão, ela é uma expressão do seu tempo. E aí você tem, inclusive, uma diferença curiosa entre a música jovem dos anos 60, por exemplo, e o surgimento pós, né, que é o punk e o heavy metal, nos anos 70 e 80, que você já tem, inclusive, uma mudança muito grande de discurso na letra. Se o movimento hippie falava em paz e amor, falava em alegria, falava num bom futuro, o movimento punk e o heavy metal já vem com a ideia, do punk especificamente com o New Future, né? E o heavy metal já com músicas mais lúgubres, né? Com músicas já falando de um futuro não tão bom, né? Inclusive alguns até com uma coisa distópica. Né? E dentro das minhas pesquisas, eu aponto que a primeira banda efetivamente de heavy metal, e aqui eu estou falando como estética em todo o seu aspecto, né? Do vestuário, do tipo de som e das letras, acaba sendo o velho Judas mesmo. Aí alguém pode dizer, ué, mas e o Led Zeppelin, e o Black Sabbath, e o Deep Purple, são bandas que também são seminais para o heavy metal, mas eles ainda têm muito da estética dos anos 60, né? Tanto visual, aquela coisa mais florida, aquela coisa mais... como também musical, no sentido de usarem também ainda algumas coisas de blues, né? Algumas escalas de blues. Então, tanto é que se criou esse termo, né? New Wave of British Heavy Metal, né? Onde o Judas é o grande representante, né? Que já vem com uma coisa mesmo de uma estética do que a gente chama depois de heavy metal, que é tanto a vestimenta quanto o conteúdo das letras e do som. Bom, em linhas gerais, é isso. Sim, só uma dúvida então, em qual fase, né, do Judas que isso começou a acontecer, né? Porque no começo do Judas Priest, né, quando tem o Rock Rolla, é, é um negócio que foge um pouco, né, do heavy metal. Ah, sim, muito bem observado. O Scream for Revenge, né? É a coisa assim meio seminal. Curiosamente, o Scott Ian, do Anthrax, também coloca isso, né? Concorda que foi o primeiro disco do que podemos chamar de heavy metal, né? Assim, sem tirando um pouco mais as escalas de blues, colocando uma coisa mais nessa estética urbana, assim, a ruptura com o rural também, né? Porque lembremos que o movimento hippie, ele tinha uma relação muito forte, né, com o rural, as coisas do campo, da natureza e tal. E aí você tem uma guinada para essa coisa urbana, né, essa coisa sufocante. Então é a partir do screaming. Obviamente, tem outras bandas ao redor, né? Aliás, a New Wave of British Heavy Metal é um movimento gigante, né, nesse aspecto. Mas o central que eu quero discutir é o fato de que as mudanças na política e as mudanças na sociedade britânica do período influenciam diretamente na visão dessa juventude sobre o futuro e sobre a estética musical também. Então você já tem uma coisa muito mais caótica. Então é a partir do screaming que essa estética continua e porque eu estava encurtando aqui a conversa, né? Mas você lembrou bem que no começo o Judas também vinha um pouco nessa onda também, né? Com essas influências dos anos 60 e tal, e depois eles vão aos poucos meio que mudando de acordo com o clima político. Obviamente eu não estou colocando aqui que a galera do Judas sentou numa salinha e, sabe, não, a partir de amanhã vamos fazer tal coisa. Na verdade é um movimento levado pela história, né? Até porque uma das funções do artista é tentar traduzir o seu tempo. E muitas vezes o artista é levado a isso. Então não é uma coisa assim pensada, sabe, no sentido industrial que a gente pode imaginar. Ô Willis, tira aí uma dúvida minha, né? Falar favorita, né? Se não a favorita, uma das favoritas, que é o Iron Maiden.
né? Que a gente pegar a tradução Iron Maiden, Donzela de Ferro, que, né, que era o mesmo nome que era dado aí a Margaret Thatcher, né? Como que surgiu esse nome? Foi por conta uma crítica a Margaret Thatcher, né? Tem uma camiseta, uma estampa muito legal, né, do Ed, né, atacando a Margaret Thatcher. Tem alguma relação com o nome Iron Maiden, né, com a Thatcher daquela época? Sim, sim, a relação na verdade é direta, né? A camiseta que você fala é do EP Sanctuary, né? Que na época ainda se tinha os. Que no Brasil a gente chamava de compacto, né? Aquele disquinho pequeno com duas músicas. E é o Ed esfaqueando a Tati, né? Inclusive esse disco ele foi proibido no Reino Unido. Essa capa foi proibida, né? Porque a Tati, quando ela chega, não sei qual é a sua idade, mas eu, como sou um pouquinho mais velho, eu acompanhei a chegada dos neoliberais no poder aqui no Brasil, né, com o Fernando Henrique Cardoso. E uma coisa, daí depois Fujimori no Peru, Menem na Argentina, e uma coisa curiosa dessa mudança política é que eles chegaram, até por conta da restrição dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais, eles chegaram muito forte. Lembremos que houve problemas com os petroleiros, uma greve de petroleiros com o Fernando Henrique Cardoso, que foi para cima mesmo, botou polícia lá dentro, na verdade o exército, dentro de refinaria e tal. E a Tátia, quando assume, ela também vai com muita porrada. A greve de mineiros ela reprime de maneira muito violenta. E aí ela foi chamada pelos jornais da época de a Dama de Ferro, na referência ao instrumento de tortura medieval, né? E todo mundo chamava ela mesmo de Dama de Ferro, todo mundo que eu digo classe trabalhadora, né? A galera e esse nome do Iron tem uma relação direta, né? Uma relação direta com esses tempos duros. Então, obviamente, há essa referência medieval, mas numa tradução contemporânea, né? De dizer, olha, a Dama de Ferro está aí para ferrar com todo mundo. Então, e aí tu toca num ponto importante, Guilherme, que, bom, eu falei do Judas e tal, mas todo esse movimento, né, da New Wave, o Iron, é muito nisso, que o Iron ele tem duas pernas, que é curiosa. Esse lado aí importante do reflexo do que era o neoliberalismo na Inglaterra, e também o outro lado que a Inglaterra ela perde a supremacia do mundo no pós-guerra. Né? E aí tem um outro aspecto também em relação específico ao metal inglês, é que há uma recorrente apelo ao nacionalismo, a um orgulho britânico, essa ideia de usar a bandeira, né, britânica, que é muito comum no Iron, né, mas também no Judas também, em outras bandas, nessa ideia da utilização, mas como uma forma de orgulho nacional, que tem um aspecto que talvez nós brasileiros não entendamos, até porque nós nunca tivemos essa situação. A Inglaterra mandava no mundo nos últimos 100 anos, 100, 150 anos. E acaba a Segunda Guerra Mundial, eles têm um custo humano absurdo, não só um custo humano, mas um custo econômico também, e assistem os norte-americanos assumir o lugar deles. Por mais que hoje a gente olhe e pense que os dois são iguais, mas não são, né? Ou seja, você vê a colônia superando muito a metrópole e agora mandando no mundo. E a Inglaterra sem condição do que fazer, né? Então esse fenômeno também é curioso de um certo nacionalismo. E aqui, deixando bem claro, não é um nacionalismo xenófobo, não é um nacionalismo como a gente tem visto hoje em dia, né? Essa coisa de extrema direita, mas sim num sentido de uma reafirmação de um orgulho nacional. Mais ou menos como talvez os brasileiros estejam precisando ultimamente quando se fala de futebol e Copa do Mundo, né? Um pouco essa ideia da gente voltar a ter orgulho, né? Que faz, no caso aqui, faz tempo, né? E Willis, você citou aí, né, a questão, né, do surgimento aí do heavy metal e tudo mais, com o contexto aí político da Inglaterra. Hoje, né, particularmente, para mim acho que existem dois movimentos e eu queria falar um desses movimentos que é uma crescente leva aí de pessoas que estilos que acabam, né, se iludindo, acaba se identificando com ideais de extrema direita. O que está acontecendo com o movimento? Na verdade, Guilherme, isso também é mais um reflexo
que vai além da música, né? Que vai além inclusive além do nicho heavy metal. Você vê que a partir dos anos 90 você teve um crescimento gigante da extrema-direita em todo o mundo. Só para ter uma noção, nas últimas eleições agora, não a passada, mas a anterior, pela primeira vez no pós-guerra, que a extrema-direita tomou assento no parlamento alemão. Hoje, a Itália, com a Meloni, né? Acho que é Meloni, a primeira-ministra da Itália, é de um partido de extrema-direita. O Brasil acabou de ser governado por uma figura também de extrema-direita. Né? Os Estados Unidos com Trump, tem lá o Podemos, Podemos, né? Eu esqueci agora o nome do partido na Espanha, que também é muito forte. O Chega em Portugal, Podemos apesar já de não ter é, um. o Podemos, só uma correção, Podemos não é um partido de extrema direita, o Podemos é um partido, digamos assim, como se fosse um PSOL aqui no Brasil. Desculpa, não é o Podemos, mas o outro, desculpa, o ato falho. Eu não sei se é Avante, mas tem um outro, o outro partido na Espanha que é um partido de extrema direita e teve um crescimento muito grande. Você tem razão, o Podemos é mais ligado à esquerda. Mas o fato é que no mundo inteiro você tem um crescimento desses movimentos que começa a aparecer a partir dos anos 90. E quando é que a cena do heavy metal começa também a aparecer de maneira mais efusiva, essa coisa da extrema-direita, essa coisa do neonazismo, curiosamente também nos anos 90. E aí você tem como um dos marcos, talvez a politização da galera da Noruega, naquele fato que aconteceu, Mayhem, Burzum, os assassinatos e tal, e aí acaba irradiando, né, para o mundo inteiro, mas, mais uma vez, também é fruto desse tempo, né, o fruto do crescimento das ideias de direita. E um outro aspecto, o neoliberalismo, ele trabalha uma perspectiva que, psicologicamente, às vezes, talvez a gente não tenha noção. A exacerbação de uma saída individual, a ideia de que primeiro eu, o resto que se exploda, e que para eu vencer na vida, entre aspas, eu posso fazer o que for, o importante é eu ter dinheiro, isso, e se for necessário pisar nos outros que pisem, esse tipo de percepção, ele tem uma ressonância interessante nas ideias neonazistas, ou nas ideias nazistas. Essa ideia de você ser um super-homem, de você ser melhor, então, se eu sou melhor que você, para mim tudo, e para você nada. Então, o próprio ideal, o ideológico do neoliberalismo, ele carrega um pouco para esse lado. E curiosamente, não é só o heavy metal, é só nós pensarmos que também você tem punks, né, de extrema direita, e também, agora mais recente, de maneira mais concreta, a galera do rap também, né? Você tem aí todo um arcabouço, né, de extrema direita que tem crescido no mundo inteiro, né? Então, assim, esqueci de citar a França também com Le Pen, né, com a Frente Nacional. Então, assim, você tem um avanço muito grande da extrema-direita no mundo. E em que pese o resultado eleitoral do Brasil ter colocado uma derrota para o movimento deles aqui no Brasil, mas eles ainda estão muito fortes, né? Então, a extrema-direita, o neofascismo ainda é muito forte no Brasil e no mundo. É certo. E fala um pouco aí desse movimento aí da Noruega, né, do black metal, né, do Burzum, e outras vertentes aí, né, que são de extrema direita. Bom, certo. O caso da Noruega é curioso porque foi uma cena que influenciou muito a gente aqui no Brasil, né? Eu mesmo gostava muito de bandas de lá, mas especificamente não necessariamente o Burzum, mas eu gostava muito do Mayhem, gostava muito do Bathory, do falecido Corton, né? Darkthrone também. Então você tinha toda essa mítica. E o que ocorreu, na verdade, foi que houve uma politização a partir de problemas. Assim, e lembrar um outro aspecto: todas as cenas, que não dá para eu levantar aqui para pegar, mas eu tenho lá o Lord of Kells, né, que é um livro interessante, não é muito. Foi um repórter lá que às vezes não sacava muitas coisas, né, mas colocou lá
Mas a partir tem um aspecto que é importante a gente entender. O Ian Christensen coloca isso também no livro dele sobre heavy metal. Essas cenas eram muito pequenas. A cena da Noruega não era essa. É só pensar nas cenas brasileiras, né? Meio que todo mundo se conhece. Mesmo em cidades grandes como São Paulo, você tem uns nichos ali que as pessoas se conhecem. O heavy metal não é um estilo profundamente popular. Você pode citar a Finlândia, mas a Finlândia é um país que não tem uma população lá muito grande, né? Então, as cenas eram pequenas. E a partir de disputas internas na cena, alguns levantam isso, do Varg meio que querer assumir um posto que o Euronymous tinha na época, que é aquela ideia de ser a figura que agregava. E depois disso, porque lembremos uma coisa, quando o Varg comete o assassinato, ele ainda não falava abertamente sobre as ideias de extrema-direita. Ele volta a falar, isso tem um documentário que é o Satan Rides the Media, eu acho que Satan Rides the Media, que é um documentário sobre como a imprensa abordou na Noruega esse problema, né? Mas tem um fato curioso. Numa das audiências, depois do assassinato, que o Varg vai participar, ele já vai vestido naquele estilo mais skinhead, né? Que é o momento, estou falando do suspensório, camisa branca e tal, que é o momento ali que publicamente ele se assume como neonazista. E como ele vira uma figura bastante conhecida, a mídia corre muito em cima, é só lembrar que teve matéria na revista, nas revistas grandes aqui do Brasil, de circulação nacional, fizeram matéria sobre o Varg, né? Eu lembro que a revista Veja fez, tal, Isto É, ou seja, as revistas que vendiam bastante em banca abordaram o assunto, né? E aí, a partir daí, você teve esse rastilho de pólvora que vai para o mundo inteiro, né? Rússia, Polônia, e obviamente chega aqui no Brasil também. E mais uma vez lembrando, que período? Aquele período dos anos 90, ou seja, onde as ideias neoliberais estão muito fortes em todo canto, e a ideia do individualismo é exacerbado, e uma coisa acaba juntando a outra, né? E no caso aqui do Brasil, fica até teve um período aí, acho que agora está passando mais, mas que estava meio que insuportável, né? Eu mesmo, para ouvir uma banda, eu tinha que primeiro procurar saber o que era, né? De onde vinha, para não correr o risco de ficar ouvindo banda nazi sem saber, né? Então, assim, você criou esse negócio que é complicado, né? Mas são frutos dos tempos, né? E eu acho que dentro da cena a gente já teve um contraponto agora muito forte, né? E curiosamente capitaneado por mulheres, né? Você tem Cripta, Nervosa, principalmente quando coloca as posturas, eu acho que a gente está começando a ter um retorno a uma ideia, né, do underground, né, aquela coisa da contestação, que eu acho que é mais interessante do que se tentou fazer há muito pouco tempo atrás. Fala um pouco então desse movimento aí, né, iniciado aí por mulheres do heavy metal brasileiro. Inclusive, falar aqui tanto para você e também para os ouvintes que no domingo, né, no Summer Breeze, eu consegui tirar uma foto com a Fernanda Lira. Legal. Eu tenho uma foto com ela aqui, que eles vieram tocar aqui, né? Na verdade, ela já veio duas vezes. Ela veio com Cripta e antes com a Nervosa. Já tem meio que uma rota aqui pelo Acre. Mas assim, não tem gente que pesquisa bem mais sobre isso atualmente, então eu vou falar só meio, né, a grosso modo. Mas você tem aí muitas bandas, ou tem um surgimento de muitas bandas feitas por mulheres e que, inclusive, trazendo uma outra visão. Apesar de que é uma curiosidade, Guilherme, que é o seguinte: nos anos 80, você tinha uma cena que tinha uma participação grande de mulheres, e aí como membros de banda ou formando banda aqui no Brasil, que era em Brasília. Então, bandas como Flamer, Valhalla, caramba, tem uma outra que está me faltando, que o primeiro disco chamava Fist, que, bom, quando eu lembrar eu falo, você tinha bandas, né? No Nordeste, uma banda chamada Mortícia, de Campina Grande, também só por mulheres, e uma das primeiras vocalistas também culturais, né, que conseguiu gravar, que foi a Marli do No Sense, de Santos.
Então você já tinha uma participação, né, das mulheres nesse aspecto, uma participação ativa. E o que aconteceu de um tempo para cá, eu acho que é uma resposta natural a um crescimento, não só, quando a gente fala o neonazismo, a gente também pensa em outro aspecto, a gente pensa na misoginia, na ideia da inferiorização da mulher, e na verdade, de maneira natural, essas mulheres estão respondendo dentro do heavy metal, né? É de dizer assim, olha, não, esse movimento aqui não é só de vocês, esse movimento também é nosso. Então nós podemos participar disso aqui. A gente tem e chegando a um extremo, que aí você pega, por exemplo, a Fernanda, que inclusive é uma representação bem curiosa disso, né? Que ela começa, você deve ter visto os vídeos quando ela postou sobre as mudanças políticas dela, né? As posturas políticas, que ela começa a observar isso daí, diz, opa, peraí, mas esse pessoal não me quer aqui na cena. Então, por que será? Então, não é nenhuma questão também de uma politização de berço, né? Você vai vendo e vai mudando, né? E um outro detalhe curioso, Guilherme, é que também você tem muitas mulheres fazendo pesquisa acadêmica sobre o assunto dentro do heavy metal. Tem até aqui um livro interessante pra caramba, que foi lançado agora recente, não sei se você já viu, né? Que é uma coletânea chamado Música Extrema, já está no segundo volume. Segundo volume. E aí você tem pesquisadoras como Christiane Bay, como Suzane, Ingrid, você tem uma série de mulheres escrevendo sobre o metal feminino, inclusive é uma dica aí, depois se você quiser convidá-las, né? Que elas têm, inclusive, muito mais propriedade do que eu para falar sobre esse assunto, né? Ou seja, para comentar sobre essa emergência de bandas, mas, ao meu ver, né, de alguém que não pesquisa especificamente a área, é uma resposta natural das mulheres numa cena que estava ficando muito, muito misógina. Então, diz, olha, não, agora é assim. E isso junto com outras coisas, né? Como, por exemplo, essa ideia do veganismo, que o pessoal do Napalm Death já trazia desde os anos 80, né? De ser vegano e tal. Então, você tem aí uma nova forma, né, de ver o underground se formando de maneira muito interessante. E quanto ao show da Crypto, me dá uma certa inveja, porque é um show bom pra caramba, né? Queria ter ido aí assistir no Summer Breeze. Por incrível que pareça, eu não vi o show da Cripta no Summer Breeze. Eu tive que resolver problemas aí de onde que eu ia ficar, né? E eu cheguei no show, né, digamos assim, de despedida do Xamã, né, particularmente. E voltando um pouco aí para Noruega, o Ulisses, falar um pouco aí, né, dessa relação que o black metal norueguês tem aí com a religião. Bom, na verdade, há um aspecto curioso sobre a Noruega, né? Que, diferentemente do Brasil e da maior parte dos países, a igreja na Noruega ela é estatal. A igreja é do Estado. E lá eles têm como maioria a igreja luterana, né? A maioria dos padres, né, são da igreja luterana. Tem um lado curioso, que é, por exemplo, a igreja da Noruega aceita casamento de pessoas do mesmo sexo, né? No final de contas. Então, é curioso, mas lá o pastor, o padre, é um funcionário do Estado. Então, a igreja. E isso gera também um aspecto, né? Para um jovem rebelde, facilita mais você rechaçar, né? Porque é a presença do Estado ali, principalmente num segmento que tradicionalmente é opressor, né? E também o fato de que a Noruega, assim como a Escandinávia, são as regiões do Ocidente que têm o maior número de pessoas ateias. Né? Cerca de um terço, a um pouco mais disso, da população norueguesa se declara abertamente ateia. E então a relação do black metal norueguês com a religião cristã foi uma relação de rejeição dentro desse segmento do black metal. Né? E um outro aspecto também curioso. A Escandinávia é a última parte do Ocidente a ser cristianizada. Eles começam um processo de cristianização a partir do século X depois de Cristo, ou seja, você tem aí 1000 anos de cristianismo em muitas partes da Europa e chega depois na Noruega. Aquele vídeo do Bathory, né, o Return to Asa Bay, inclusive fala um pouco disso, né, da ideia da substituição do padre pelo xamã,
Isso é abordado um pouco também em minisséries como Vikings, né? Coloca isso, apesar de que essa minissérie ela não pode ser levada muito. Digo roteiro, não estou dizendo que a minissérie é ruim, eu gosto muito, mas do ponto de vista histórico, não dá para levar tudo aquilo ali ao pé da letra, né? Mas a perspectiva da evangelização, sim, ou seja, é uma região que tem uma evangelização tardia, e, portanto, eles ainda têm uma relação muito forte com as suas antigas religiões. É só nós pensarmos o seguinte, Guilherme, o que é a Noruega? Seria como se o Brasil não tivesse sido ocupado por Portugal. Então, o norueguês é o índio de lá, ou a norueguesa, né? Então, é o índio da sua própria terra, né? Que não foi colonizado, que não foi... Então, é uma região curiosa nesse aspecto, e você tem toda uma relação absurdamente conflituosa e de rejeição à igreja e ao papel da igreja dentro da sociedade, que começa a ser rechaçado por esses jovens. Né? E repito também outro aspecto, é pequena essa cena. Não é a maioria da população norueguesa que, inclusive, a queima das igrejas causou um debate muito forte lá. Eu recebi aqui no Acre uma norueguesa um tempo atrás, acho que uns 15 anos atrás, faz tempo pra caramba. Não acho que é 15 anos não, é mais de 10 anos. E quando eu perguntei para ela sobre o Varg, ela cresceu o olho assim, disse, vocês conhecem isso aqui? E eu disse, sim, eu conheço. Eu disse, aquele cara é louco e tal, sabe assim, meio que senti uma certa vergonha dela de dizer que era norueguesa igual esse cara. Então, não é a maioria da população norueguesa. E falando como historiador, tem um outro aspecto, né? As igrejas que foram queimadas eram patrimônio da humanidade, né? Chamadas Stavkirke, né? Que são igrejas de 4 pilares, que eles faziam toda de madeira, e eram igrejas antigas pra caramba e que, do ponto de vista histórico, eram patrimônio da humanidade. Né? Então, para eles lá, isso chocou bastante. O debate lá foi muito grande no aspecto de dizer, olha, como é que nós estamos educando nossos jovens? E na prática, Guilherme, o que aconteceu ali foi ato terrorista, né? Foi ato terrorista da extrema-direita. Se fosse um árabe fazendo isso, a gente estava usando esse termo, né? Usando o termo terrorista. Mas isso foi ato terrorista. Mas, afora esse movimento extremo, você tem sim uma rejeição grande do cristianismo dentro da Escandinávia. É a região do Ocidente que você tem, como falei, o maior número de ateus. A Islândia, ela hoje, entre os jovens entre 15 e 30 anos, praticamente 100% desses jovens se declaram ateus. Talvez daqui a um tempo, quando esses jovens ficarem velhos, nós vamos ter aí a Islândia como um dos primeiros países do mundo com população majoritariamente ateia. Né? Então o ateísmo ele é forte lá, e a rejeição ao cristianismo, essa repressão é algo normal, e o black metal norueguês só canalizou isso da maneira mais extrema, né? Da maneira mais... E pegando cultos antigos, né? Porque essa coisa do bode, do cavalo, era algo comum nos vikings, né? Então, meio que juntou duas coisas aí, né? De uma maneira muito salutar, vamos assim dizer. E o Merciful Fate, o King Diamond, que são duas, né? O King Diamond que fazia parte do Merciful Fate, que é um cara que eu gosto, assim, demais, né? Qual que é a lógica, né, dele? Bom, ali é Dinamarca, né? Ou seja, Escandinávia também. Mas não só ele, tu perguntou isso agora, além do velho King, né? Lembremos que o Iron Maiden também, ou seja, boa parte das bandas de heavy metal também usam essa simbologia do diabo, né? Que o heavy metal pega. A Dana Weissen, ela trabalha isso, porque há dois aspectos importantes dentro do heavy metal. Aliás, para a gente tentar entender isso. Você contestar a sociedade era algo comum, né? É normal você reclamar do que está errado. Só que existe um elemento, que daí a curiosidade sobre o heavy metal. Só que existe um elemento que praticamente ninguém questionava no Ocidente, que é o elemento cristianismo. Você tem uma coisa, o heavy metal chega e questiona, né? E de maneira muito, muito forte, né? Causando um espanto danado. Eu lembro do medo que se tinha do Ed, ou do número da besta do Iron Maiden, né? Aquela capa lá com demônio, ou seja, todo mundo... mesmo o AC/DC, né, com Highway to Hell, você vai ver a letra, não tem nenhuma referência direta
satanismo, né? É falando de liberdade e tal, de andar na autoestrada, né? O máximo que eles quer, Satanás pague minha conta, né? Mas isso aí não é uma coisa, se comparado com uma letra do Mayhem ou de qualquer outra banda mais extrema, ou seja, não, é brincadeira de criança, né? Mas, bom, então o heavy metal ele tem essa característica de contestar o cristianismo, o que é um lance muito interessante, né? E o King Diamond, como eu falei, vem de toda essa experiência dinamarquesa, né? Toda a experiência também da Escandinávia, né? Também um país que tem um número razoável de pessoas ateias, né? E há um outro elemento também importante. O heavy metal ele é uma mistura de música e visual, show, ou seja, ele estabelece um teatro. É teatro, né? Quando a gente vai para um show de heavy metal, a gente já não vai com aquele coisa mais, né, carregada, né? Já, pô, quero ver aquilo mesmo, eu quero ver todo mundo de preto, né? Eu quero ver aquela coisa escura e tal. Então há esse aspecto. E no sentido religioso, dentro da mitologia cristã, por que o metal abraça o diabo? A Dana Weissen, que é uma socióloga canadense, ela levanta isso, que o diabo foi o primeiro rebelde, e um rebelde profundamente romântico, porque o diabo brigou contra Deus. O diabo quem é? Um anjo que se rebela contra Deus. Ele já sabe, pela mitologia cristã, Deus sempre vence. É o Todo-Poderoso. Então você precisa ter muita coragem para enfrentar aquele que você sabe que vai ser vencido. Então você tem essa analogia. E o diabo faz o que ele quer. Então há uma relação também de liberdade. Quando você evoca o diabo, né? Quando você evoca essa ideia, porque o surgimento do cristianismo na Europa, ou a tradução cristã para a Europa, principalmente na Idade Média, coloca um Deus profundamente repressor, né? Que era exatamente uma das formas do cristianismo se expandir. Né? Então você tinha que chegar e se submeter a Deus, porque senão o diabo vem e te leva. Aí romances e filmes, como O Nome da Rosa, mostram um pouco isso. Então essa ideia mesmo de paranoia do diabo. Aí chega um bando de jovens de 13, 14, 15 anos e diz, não, o diabo é legal. Então, o King Diamond tá nessa seara, né? Junto, como falei, com a galera do Iron Maiden, nós mesmos. Eu, quando era jovem, eu achava divertido isso, né? Espantar os pais com aquele disco lá, com. Você falou do Iron, né? Com The Number of the Beast, né? E quando a coisa começou a piorar, né? No sentido de ouvir banda mais pesada e tal, eu lembro do disco Rotting, do Sarcófago, né? Que a capa horrorizou meu pai, né? Meu pai achou aquilo um absurdo. E eu achava legal, né? Só que tá, o pai tá. Então tem essa coisa, né, de rebeldia. Inclusive falando de King Diamond, né, Merciful Fate, para quem quiser conhecer mais do que o Willis está falando, eu lembrei da música, da própria música Melissa, né? Quando você falou em King Diamond, eu lembrei de Melissa. Eu lembrei de Melissa. Sim. O, né, ainda no pegando a questão do King Diamond, opa, travou. Pronto, voltou. Ainda pegando na questão do King Diamond, você percebe que na carreira, principalmente na carreira solo do King Diamond, né, no álbum Abigail, no álbum, né, tem uma coisa mais teatral de contar a história, porque o cara é um ótimo roteirista, digamos de passagem. O cara, assim, o cara faria um filme fácil, né, com os discos deles. Sim, é assim, o talento do King Diamond é algo inquestionável, né? Ele é muito bom mesmo. E ele cria um personagem, né? Eu acho que dentro do heavy metal, das bandas clássicas, você tem o Lemmy, que criou aquele personagem, né? O Senhor Lemmy, né? E o do King Diamond também cria esse personagem, né? Que é essa figura soturna e sim, um puta de um contador de histórias, que consegue resumir uma história fantástica em 4 5 minutos de uma música. Né? Então, assim, ele tem essa coisa, e saindo do Merciful Fate, né, fazendo a carreira solo, ele continua. Na verdade, a gente está falando de um cara, como falei, muito, muito talentoso. Além de ter uma voz diferenciada. Né? A voz do King Diamond
é absurdamente soturna, né? Assim, dependendo de quem está ouvindo, dá medo, né? Então, assim, é uma coisa fora de série, né? Mas o heavy metal tem muito essa coisa também do teatro e do roteiro, do personagem. Você vê o pessoal do Kiss também, aquela coisa. 1900, quando vieram para cá a primeira vez, em 82, foi 83, as freiras 83. foram para. Foi 83, né? As freiras foram para a porta do Maracanã para pedir para as pessoas não assistirem o show. Sério, teve toda sabe, essa coisa de inclusive a tradução, né, aquela brincadeira lá do beijo, né, que é King Satan Service, né? Então diziam isso, que eram os reis a serviço de Satanás. E se você olhar as letras do Kiss, né, ou seja, então assim, há esse teatro, né, essa ideia de que é algo também do heavy metal e do punk rock, né, que é essa ideia de ser o menino mau, a gente não ser o cara bonzinho, né? Então tem esse aspecto também, né, do teatro e da coisa. Obviamente nem todos têm o talento que o que essas bandas que eu citei têm, e que o King Diamond tem, né? Mas há toda essa coisa mesmo também do teatro, do visual e do som, tudo se misturando, né? O Ulisses, né, ainda nessa questão do cristianismo, né, do demônio e tal, recentemente eu tive a oportunidade de estar no Rio de Janeiro, né, e eu acompanhei uma exposição afro, né, lá no Rio, não lembro qual museu que era, e eu percebendo, inclusive eu comentei com a minha irmã, né, que estava comigo, eu percebendo que, né, as roupas que os africanos usavam, inclusive, né, não sei qual o nome, né, não sei se é chapéu, inclusive quem souber escreve aí pra gente aí qual que é o nome. É, Parece que o cristianismo faz dessas representações afro como se fosse um negócio satânico. Existe uma crítica em torno de. Na última frase tua travou um pouco, Guilherme. Aí eu não entendi a última frase. Você falou que o cristianismo associa. Aí a última frase eu não Associa consegui. Que travou. associa a toda questão costume, religião, né, africana como como um satanismo, porque inclusive vendo aqui as exposições, vendo as imagens, parece que a sensação que eu tive, né, não sei se é o termo mais correto, que o cristianismo usa, né, as figuras, né, afro como se fosse algo, né, satânico. Existe uma crítica em torno disso também? Sim, sim. E na verdade aí nós temos um outro aspecto, né? Que o catolicismo, ele, por ficar durante muitos séculos, né, fazendo, e aqui a Igreja Católica não é nem um pouco santa, mas olha só que coisa curiosa. A Igreja Católica, principalmente da década de 60 para cá, 60 do século XX, fica muito mais tolerante a esses aspectos do que, por exemplo, os neopentecostais, que tem como base a Igreja Pentecostal norte-americana, e lembramos que os Estados Unidos é um país fundado em duas pontas curiosas, que é o extremo racismo e o fundamentalismo religioso cristão. E esse fundamentalismo religioso cristão migra para o Brasil a partir dessas centenas de igrejas pentecostais, desses pastores bilionários, e dentro dessas igrejas, dentro desses cultos, você começa a ter essa percepção de uma associação que na verdade é puro preconceito e puro racismo religioso, de que todas as representações africanas representam o mal. O cristianismo ele desestrutura muito as sociedades, mesmo a sociedade europeia. Eu fui numa exposição sobre Pompeia, no MASP, lá pelos anos 2013, 2012, não me lembro. Foi a primeira vez que saiu material, né, arqueológico de Pompeia no museu lá para a América Latina. E
uma coisa que me chamou a atenção eram utensílios e coisas tirados da cidade de Pompeia, que todo mundo sabe, né? Teve um vulcão, então preservou muita coisa, e esses artefatos eles trouxeram para expor no MASP. E uma coisa que me chamou a atenção foi a naturalização do erótico na sociedade de Roma antiga. As pernas das mesas que as pessoas usavam em Pompeia tinham formato de pênis. As estátuas que eles tinham em casa eram, quando de homens, eram de homens com pênis ereto. Quando o cristianismo chega, ele estabelece, a partir da perspectiva da moral, faz uma repressão gigante em cima da sexualidade, e na África acontece a mesma coisa. Porque a relação moral que africanos tinham era bem diferente da relação moral que os europeus. E aqui eu não estou dizendo que os africanos viviam, sabe, fazendo bacanagem, não é isso. Estou dizendo que havia uma percepção diferente de não repressão do próprio corpo, assim como os indígenas aqui, né? Quando chegam, né? Então, o cristianismo como um todo associa a ideia da religiosidade africana a uma coisa negativa, satânica, mas principalmente o pentecostalismo. Lembremos aqui do deputado Marco Feliciano, numa entrevista que ele deu na revista Veja, há mais de uma década atrás, onde ele falava que a África é amaldiçoada. Porque a África era satânica. A África era... Pode dar uma procuradinha aí, que eu acho que talvez essa entrevista já tenha digitalizada, né? A revista, não sei nem se existe mais, a revista Veja, mas há essa coisa, e há essa crença mesmo, essa visão dentro de muitos pastores pentecostais, que não é uma visão, e aqui é bom a gente entender, não dá para a gente dizer que isso é uma coisa do cristianismo, no aspecto, sabe, não estou aqui querendo condenar nenhum cristão, é isso, mas das visões tiradas que essas pessoas têm, ou que esses pastores, é uma visão bem distorcida e muito preconceituosa. É o que a gente pode chamar de racismo religioso. E o Power Metal, né? Qual que é a origem, como que surgiu? Bom, o Power Metal é mais na coisa europeia, né? Aí você tem ali Halloween, lá daqueles primeiros, né? Tem uma ascensão grande. Nos anos 80, eu lembro de Halloween, porque na minha pesquisa eu não trato especificamente dos subestilos, eu trato mais de uma coisa geral, né? Mas você tem aí, depois de acho que anos 2000, você tem uma ascensão desse estilo, mas é aquela ideia operística e de transformar um disco de heavy metal como se fosse uma ópera. E aí numa relação curiosa também, sabe, com que no sentido musical? Com o progressista, com o rock progressista. Bandas como Yes, sabe, aquela coisa do conceito. Eu lembro daquela banda finlandesa, né, Stratovarius, né, que é a referência ao violino Stradivarius. Então aquela ideia mesmo da música como um elemento, acima de tudo, profissional. E tem um detalhe curioso, acho que o Pedro Alvim traz isso no trabalho dele, quando você pega uma foto na época disco, né, do CD, hoje não se lança mais, na contracapa de uma banda de power metal, tinha duas coisas, né? Primeiro aquelas poses, legais, tudo bem, mas também fotos deles no estúdio trabalhando, que é uma coisa que, por exemplo, em bandas de death metal não tinha muito, que é um pouco essa ideia da música como profissão, sabe? Da música como algo a ser trabalhado, daquela coisa de você gravar um monte de vezes, porque não, aqui nós entendemos do assunto, aqui nós somos profissionais. Então você tem esse aspecto e essa reafirmação também de uma certa masculinidade. Aqui eu não estou falando de machismo, embora podemos não tô, membros de banda A ou B serem, não estou entrando nesse mérito, mas naquela perspectiva de uma certa força masculina, a partir da referência a guerras, a partir de uma série de outros elementos, né, essa ideia do belicismo, né? Então você tem essas duas coisas no Power, né? Que é o trabalho musical como algo forte, aquela ideia, não, para ser um guitarrista de Power Metal você tem que ser muito bom, ou para ser um vocalista você tem que ser muito bom, estudar muito, então a música como um objeto de estudo,
a lógica operística, né, do teatro. Aí um outro tipo de teatro, você tem o teatro lá do King Diamond, né, aquela coisa mais lúgubre, o Power Metal já coloca uma outra, né? Então, assim, são subestilos dentro do metal, e que uma outra curiosidade sobre o metal é isso, né? Você não tem nenhum estilo musical com tanto subestilo. E como só os entendidos, ou seja, aqueles que ouvem, que participam da cena, que conseguem entender, né? Inclusive, diferenciar uma banda pelo próprio visual, né? Você pega o visual da banda, pega uma foto, aí se eu te mostrar uma foto, sei lá, de 5 bandas, você vai dizer, não, essa aqui deve ser power metal, não, essa aqui é thrash, não, essa aqui é black metal. Ou seja, você tem essa coisa, né? Que é essa combinação de som, letra, música, postura. Então, é um teatro, né? É uma ópera no sentido de que a ópera era isso, né? Era contar toda uma história dentro de uma música, né? Ou dentro de uma peça musical. E o heavy metal tem essa coisa. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Ulisses e passo a bola aqui para ele fazer as considerações finais. Bom, Guilherme, brigadão aí pelo convite. Parabenizar pelo canal, viu? Acho que eu estava dando uma olhada nas outras coisas. O Alan tinha falado de você para mim, né? Eu até nem. Qual é a cidade mesmo que fica o canal? Eu sei que é no interior de São Paulo, né? Mas especificamente a cidade eu não sei. São José dos Campos, a mesma cidade Ah, do Alan. beleza. Então, assim, é legal que mais um canal, né, cara? Trazendo informação, trazendo coisas de qualidade. Não que eu esteja me incluindo nessa coisa da qualidade, falando das outras coisas que eu tava olhando. E agradecer pra caramba o convite. Desejar sorte aí ao São Paulo, né? Eu não sou São Paulino, sou Flamengo, né? Mas desejar sorte aí no campeonato. Precisa melhorar um pouquinho, né? E, bom, é isso. Obrigado e valeu mesmo pelo convite. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo ao Ulisses, agradecendo a você que estiver nos assistindo. Lembrando aqui de se inscrever aqui no canal Podcast Mesa de Debates Instituto Um Pouco. Curta, compartilhe os nossos vídeos. Também curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates Instituto Um Pouco. Curta a gente no Instagram e também no TikTok, podcast Mesa de Debates. E quem puder, colabore Pix 385-007-02800 CPF e o Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então, pessoal, fique atento que a nossa programação, inclusive no dia aqui, continua. Um forte abraço a todo mundo e fui.